Sem rotinas, sem resultados. Muito bom dia, estamos para mais um Talks hoje com muito assunto e coisa boa. Hoje é polêmico. E se é polêmico, a gente vai disputar o microfone, porque, cara, negócios, casamento, família, tudo junto, misturado, é polêmico já. Então, a disciplina constrói o que a motivação não mantém. Rotina não é prisão, é liberdade. Vamos lá, toda vez que a gente fala sobre rotina e resultado, as pessoas pensam, lá vem coisa chata. Pode ser, possivelmente por falar isso aí já não tá afim nem de ter rotina e nem ter uma disciplina e, consequentemente, tu não vai ter resultados. Muitos gráficos hoje mostram, né, aquela brincadeira da bolinha, quem chega primeiro num gráfico, né? Se é o zigue-zague, a bolinha, se é aquele em linha reta, porque quando a gente olha em linha reta, a gente vê que o caminho é mais fácil, mesmo que ele seja do alto para baixo. A tendência da bolinha é acelerar. Só que quando a gente começa a avaliar isso no longo prazo, ela vai perdendo essa aceleração, enquanto que a gente tem uma constância que pode ser que um dia tu faça, o outro não, mas o outro tu fez. Então, se tu analisar 30 dias, 15 tu vai ter feito. Existe constância. Constância gera uma disciplina, nem que seja fazer um dia sim, um dia não, e um dia sim, um dia não, tu vai gerar um resultado. A gente tem que começar a quebrar esses conceitos de que a vida de alguém que tem uma rotina é uma vida chata. Até porque quanto melhor a tua rotina, mais coisas tu consegue colocar dentro dela sem se sentir inchado. Porque inconscientemente a gente já tem uma rotina de levantar da cama, então a gente já tem o hábito, espero que tenha, de dobrar as coisas da cama, arrumar a sua cama, que é uma necessidade. Se tu não começa no básico, que é a tua cama, tu não vai fazer nem coisas maiores, porque tu já começa com uma desorganização mental, sabendo que ficou uma bagunça em algum lugar, e isso vai te derrubando. E isso reflete a tua vida pessoal nos teus negócios. E é super importante a gente entender que a gente não desassocia o que é a nossa empresa de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos, que nós fazemos. E aquilo tudo que nós acreditamos, fazemos, vira cultura, que é a forma de quem entra para a tua empresa pensar. Então, se tu não tiver rotina, se tu não tiver disciplina, tu não vai ter resultados. E de quem tu vai poder cobrar uma disciplina, uma rotina e um resultado se tu mesmo não tem essa entrega? Nós somos o maior e o melhor exemplo dentro das nossas empresas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, sejam eles a quais níveis forem, amizades, parental, enfim, social. Então, isso tanto pro bom como pro ruim, né? Exatamente. Assim como tu tem a oportunidade de ser o bom exemplo, tu também, diariamente, tem a oportunidade de ser o mau exemplo, sempre. Isso vai acordar contigo sempre. E outra coisa que eu quero pontuar é que, mas rotina. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito fã, até um tempo atrás, de rotina. Eu achava cansativo, porque o meu perfil é um perfil influente. Eu gosto de estar com a galera, eu gosto de estar correndo, falando, conversando. E muitas vezes um motivo de discussão entre eu e o Fê era justamente porque ele sabia da importância da rotina e o perfil dele é um perfil de pessoas que não só sabe muito bem fazer rotina, como gosta de viver numa rotina. E como eu percebi como a chave virou no tempo que eu olhei e falei, ok, vamos fazer uma rotina, porque esse é o ponto que eu quero trazer. A gente vive uma rotina, querendo ou não, entendeu? Eu vivi uma rotina de, ter que chegar na empresa, olhar o checklist, fazer o que precisava fazer. Eu falava pra ele, meu Deus, isso pra mim é muito cansativo. Mas de alguma forma inconsciente eu chegava lá igual, eu tinha uma rotina, mesmo que não olhando. Era uma rotina bagunçada, era uma rotina de começar de qualquer jeito, era uma rotina de não saber o que eu tinha que falar, então eu falava o que vinha na minha cabeça. Isso eu tô falando a nível de conteúdos, tá? Desde outras coisas, como por exemplo, a rotina de... Hoje a gente tem rotina, um checklist para coisas simples como coisas mais complexas, como por exemplo, conferir o lixo do banheiro, conferir o lixo das lixeiras nas mesas. Então, eu inclusive esquecia disso, tá entendendo? Quando eu ia me dar conta, tava chegando o cliente, eu esqueci de tirar o lixinho que tá lá, tem uns 4, 5 papelzinhos pra cima, transbordando, e visualmente aquilo me incomodava. Então, eu tinha uma rotina. Mesmo que bagunçada, eu tinha uma rotina. Então, é importante quando a gente começa a olhar e estabelecer uma rotina, na verdade, visual, que a gente consiga olhar e que ela seja produtiva. Entendeu? Tu começa a te tornar produtivo, porque a motivação, ela vai acabar. E o que vai fazer a tua empresa, a tua vida pessoal ter sucesso
é sim tu estabelecer uma rotina. Porque dentro dessa rotina tu vai te disciplinando, que foi o que o Fê disse. Tu acorda e arruma as camas. Lá em casa todos arrumamos as camas. Só o Gael ainda não arruma porque ele não dá conta dos bracinhos de dobrar o tamanho da coberta. Mas assim que ele conseguir, ele vai dobrar a cobertinha dele como as manas dobram, como o Uriel dobrava, entendeu? Como todo mundo só sai de dentro de casa quando estiver com as suas caminhas arrumadas, com tudo estabelecido. Porque são esses pequenos detalhes que vão virando chaves e vão desencadeando coisas boas, ou quando muito bagunçado, como eu era, desencadeava coisas ruins, tá entendendo? Então, querendo ou não, inconsciente, tu vai ter uma rotina. Só que seja consciente da tua rotina que tu vai ter. A partir de hoje eu quero que a minha rotina, conscientemente eu quero que ela estabelecer ela para que ela me leve para o caminho do sucesso, para que ela me leve para aquilo que eu tenho de melhor para entregar de mim. Vai ser cansativo? Vai. Mas, gente, até que essa disciplina se estabeleça, vale a pena pagar o preço. Isso a gente falando de filhos, os futuros adultos que vão estar gerindo futuras grandes empresas ou pequenas empresas. Essa diferença para nós é clara, ela começa em casa, enquanto que eles estão tendo o nosso exemplo. Se a gente se torna permissivo no nosso negócio, mas a gente é muito cobrador em casa dos nossos filhos, eles entram numa realidade que eles pensam quando eles entram nas nossas empresas, tipo, nossa, mas por que a gente é tão cobrado e eles não têm? Não existe a mesma regra. Isso existe em algumas empresas. No nosso caso, nós somos focados em gerar processos, entender como uma venda é feita, para treinar uma pessoa para que seja feita, que até os nossos filhos pequenos que chegam, eles falam assim, nossa, elas falam muito as mesmas coisas, elas conseguem fazer os trabalhos uns dos outros. Sim, porque tudo existe um processo. Então, se na minha casa tem processo, na empresa tem processo. Nosso casamento, precisa dar primeiro um bom dia, depois passar a mão no ombro direito para depois dar um beijo. Não é assim. Esse é o natural. Mas quando tu vai fazer uma rotina de limpeza, de organização da empresa, com certeza ela é robotizada de algumas formas, porque é isso que gera excelência. Se tu não tiver horário para abrir a tua loja, tu não vai ter horário para que o teu cliente possa chegar. Se tu não tiver um horário de fechamento, o cliente vai ter sempre aquela noção de que eu posso chegar em cima do horário, eu posso fazer qualquer coisa, eu me torno permissível a tal ponto que no momento nem quem está lá dentro se sente mais confortável, nem eu que iniciei o negócio quero, porque é uma bagunça. Então, as pequenas coisas ferem as grandes coisas, né? E pequenos hábitos, grandes empresas, né? Eu lembro de uma vez que foi, eu não vou falar o nome da montadora, mas então toda montadora de carro tende a ser mundial. E eles fizeram um estudo que eles gastavam muito com papel e caneta, com as pessoas que trabalhavam, né? Isso há anos atrás, hoje não se usa mais tanto. E eles começaram então a fazer um kit. Eles entenderam que uma caneta duraria em média 4 meses, então eles davam um bloco de papel e uma caneta para cada um dos funcionários de todas as montadoras a nível mundial que eles tinham, né? E eles reduziram em torno de, absurdo, 200 milhões de custo de dólares, né? Uma coisa absurda. Aí os caras pensaram onde mais? E eles aplicaram em algumas outras áreas. Resultado, essa montadora hoje, que é uma das líderes de mercado, e ela passou grandes montadoras, e não são carros elétricos, tá? Ela acabou devolvendo esse investimento que era desnecessário com os colaboradores, né? Por falta de instrução, por uma melhoria, uma otimização de processo. E foram os primeiros a botar airbag, freios ABS em todos os carros. Então, o que os caras fizeram? Eles tiraram um custo que já existia dentro do negócio deles e reinvestiram em quem tem mais necessidade de ter vantagem na hora da compra, que é o teu cliente. Mas diminuiu a qualidade de vida? Não. É a empresa que tem conseguido manter mais a qualidade de vida dos colaboradores dentro também. Porque aqui eles fizeram uma ação para diminuir um custo que gerou uma relevância para o cliente. E o cliente, consequentemente, indica cada vez mais. Então, essa empresa, consequentemente, fatura mais, pode remunerar mais quem está lá dentro, porque tem um processo bem definido. E essas pessoas executando esse processo bem definido, elas têm meritocracia, elas merecem receber mais. Consequentemente, essa empresa começa a fazer uma espiral ascendente de vender mais, por mais, muitas vezes, e em volumes muito maiores, e lidera cada vez mais o setor, porque ela tem uma iniciativa pensada tanto para quem trabalha dentro, para quem também paga pelo produto deles. Então, a motivação te faz começar, a disciplina te faz chegar. Nós temos muitos exemplos do Japão, China e outros países assim que tem essa cultura
orientada à disciplina, muitas vezes, né? E eles têm realmente resultados muito rápidos, porque eles falam, isso aqui é um novo papel, todo mundo abandona o outro e começa a usar aquele novo papel. Tanto que a maior parte de grandes mudanças a nível de uso mundial coletivo, né, vem de nações assim, Alemanha, né? São lugares que são muito bem organizados. Então, as outras nações começam a replicar, seja uma rodovia melhor, com um material melhor e assim por diante. Então, a tua empresa ela nada mais é do que o reflexo da excelência que tu quer para o teu negócio. Então, se tu te permitir fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, não cobra das pessoas que trabalhem contigo a entrega deles de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, rotina vai ser necessário para a tua vida, para a vida da empresa, para quem quer performar, para quem quer perpetuar, para quem quer ter um negócio maior ou um negócio gigantesco, que é o nosso caso. Nós ansiamos por coisas gigantescas e, glória a Deus, nós declaramos não só sobre a nossa vida, mas sobre a tua vida que também tem assistido. Amém. Que isso rompa na tua vida e que tu comece a vislumbrar os sonhos de Deus para a tua vida, né? Amém. Então, rotina é liberdade. E não é, exatamente, ela não é, a rotina ela não vai te engessar, que era o que eu... Não tenha medo. Era uma coisa que eu falava muito, Fê, a rotina vai engessar a gente, não tem como. A frente onde eu trabalho hoje é o marketing, né? Hoje ainda nós estávamos conversando sobre isso, que de novo mudamos os conteúdos, que a forma que estava indo, a gente vai ter que dar uma alterada, porque realmente... Não tem, principalmente marketing digital. A gente precisa caminhar conforme o algoritmo tá buscando, entendeu? Porque ninguém vai viver trafegando uma vida inteira conteúdos para entregar e ainda assim o algoritmo não recebe, mesmo que tu trafegue, que tu pague para aquelas postagens chegar. Tem conteúdos que ainda assim, hoje, o algoritmo tá entrando no jogo junto e avalia se dá ou não. Então, muito mais vale tu surfar na onda conforme ela tá indo. E o marketing funciona assim. Então, isso eu achava que, vai engessar o marketing. Não tem como eu seguir uma rotina. Mas não, gente, eu tava completamente errada. Porque essa rotina, essa disciplina, ela faz com que eu tenha, na verdade, liberdade. Eu vou lá olhar, Gi, amanhã nós temos que falar, sobre... Por que as lentes sujam fácil? Esse é o assunto, entendeu? Porém, o algoritmo tá me dizendo que eu preciso gravar na beira da praia, surfando, explicando, entendeu? Eu vou falar sobre o mesmo assunto, eu só vou mudar o contexto. Então, é importante que eu tenha, sim, aquela rotina, digamos assim, que eu considerava engessado, não tô engessando. Na verdade, eu só tenho um norte, esse assunto que eu preciso falar. Agora, a forma que eu preciso falar, a gente pode atualizar ela. A gente pode entregar ela dentro do que está sendo relevante para esse momento, entendeu? Então, mesmo quem está no marketing, que a gente sabe que muda o tempo inteiro, ainda assim tu consegue encaixar a tua rotina, do teu assunto. Eu sou barbeiro. Só que agora tá na moda todo mundo botar a cadeira lá e o algoritmo tá super, super entregando. Isso eu tô falando porque é o que o Instagram tá me entregando, tá? Tá super em alta botar a capa lá e passar por cima da cabeça da pessoa e o antes e o depois é a transição da capa. Entendeu? Então, isso é o que o algoritmo tá entregando, mas o assunto é o meu corte da forma que eu faço. Então, isso não vai alterar. Mesmo trabalhando no marketing, que é algo que é mais inconstante e não existe uma linearidade, ainda assim a rotina se faz necessária. Ainda assim a rotina é muito relevante. E realmente hoje, seguindo, eu percebo como a gente tem liberdade. Porque a gente olha o que precisa ser feito e a gente consegue flutuar dentro daquilo ali, fazendo da melhor forma possível. Porque o que precisa ser feito está ali, muito claro. E a gente está executando. E toda vez que eu lembro, assim, em falar de processo, né, que é alguma coisa que gera rotina, que gera resultado, eu penso que quando tu começar a crescer, o mínimo que for, uma nova contratação, tá, que seja uma pessoa para poder limpar, que é uma tarefa que muitos anos a gente passou fazendo dentro da empresa nós mesmos, né, tu tem que ter pelo menos um explicativo para quando essa pessoa chegar de ter uma rotina. Terça-feira é vidro, quarta-feira é limpar os balcões, né, porque todo dia vai ter pano, vai ter varrer, vai ter aspirar, passar pano em cima da mesa para tirar pó.
Então, se essa pessoa chega, tu já tem essa rotina clara na tua mente, mas tu já tem ela definida como um processo, se isso já está escrito, essa nova pessoa chega, tu só puxa aquelas tarefas que tu fazia, bota numa nova lista e entrega para essa pessoa. E ela sai executando, que tu vai falar, nossa, mas que pessoa tão boa. Realmente tu deve ter pego uma pessoa boa, mas a tua orientação já por estar bem definida, ela chega todo dia sem a dúvida do que executar. E para nossa vida pessoal é necessário, vamos lá, uma sequência mínima, postar, falar do produto, gerar conexão, ofertar. Se a gente não tiver isso na nossa rotina, acaba que a gente vai se perder e vai de novo começar todos os dias do zero e vai perder aquele sentido do o que eu estou fazendo, né? Então já chega esclarecido, tem uma rotina, não pensa, só executa. Isso é realmente guardar energia para gastar ela no lugar certo. E uma coisa que eu acho que, cara, super combina comigo é o negócio que você sonha está escondido no hábito que você ainda não construiu. Cara, isso é um peso, é como se ele caísse em cima de mim, me quebrasse e ao mesmo tempo eu saio renovado do outro lado, tá? Porque isso é algo que, quando tu vai definir um hábito que vai ser pro resto da tua vida, a gente está sempre na necessidade de gerar novos hábitos, nós estamos sempre na necessidade de se reinventar como empresa. Os processos, eles têm em algum momento alguma alteração, alguma mudança para que fiquem mais rápidos, porque tu começa a perceber que aquela parte não se faz mais necessária e tu começa a deixar as pessoas que trabalham contigo performando muito mais. Tu vai tirando coisas que uma época foi necessário para aquela parte do teu negócio e que já não tem mais relevância hoje, né? E tu começa a distribuir uma nova tarefa que é mais relevante para o negócio hoje, para aquele colaborador, para ti mesmo. E aí, acaba que se tu vai e faz atividade com o colaborador, tu valida, ele tem essa sensação de que realmente funciona e ele vai e executa com tanta vontade quanto tu, porque ele entende que ele também vai ter resultados, e resultados beneficiam o time, né? Todo time organizado, seguindo processos, acaba que a rotina toda da empresa, que um dia foi só tu, ou foi tu e a tua esposa, acaba se multiplicando para várias pessoas, e isso muito bem delegado dá uma aceleração muito grande, uma estabilização, uma organização onde tu consegue ver, o meu negócio não está funcionando, é aqui, naquele ponto, o lixo não foi tirado. As pessoas estão percebendo o lixo e comentaram, a empresa estava linda, mas eu fui chegar no banheiro, tinha um lixo transbordante. É algo simples. Nem sempre teu cliente precisa usar o teu banheiro, mas no dia que ele foi, será que não chegou lá e teu lixo estava transbordando? Agora que eu parei e pensei. Isso são vários detalhes. E nada melhor que deixar fluir, né? Sem dúvida. Pra ir no banheiro, tu não tem que ir lá conferir antes de deixar a pessoa ir no banheiro, porque vai que tem alguma coisa errada. Porque tu sabe que tá tudo funcionando redondinho, tá tudo alinhado. Então, tu jamais vai ter medo. A gente sempre tem muita clareza a respeito disso também, porque não importa onde nós vamos ou quem chegue até nós, vai estar tudo muito alinhado sempre. Porque todos seguimos um padrão, né? E esse padrão faz com que a gente tenha liberdade de influir em todas as áreas, indiferente se alguém chegar hoje ou amanhã, agora, tudo vai estar fluindo, porque é assim que precisa ser. Então, o hábito que tu não tem hoje é o sucesso que a tua empresa ainda não chegou. Pode ter certeza que o negócio que tu sonha está escondido no hábito que ainda tu não gerou. E aí, quer voar alto? Então, continua pisando firme na pista da rotina todos os dias, tá? Que pode ter certeza, aquela tarefa que por um momento foi esquecida é o mais novo sucesso da tua empresa, porque tu tá gerando uma percepção perfeita do cliente sobre a tua rotina e sobre a tua empresa. Isso é super importante. Cliente percebe rotina, cliente percebe padrão. Vamos lá, para concluir. Tu vai sair para comer em algum lugar, que é uma franquia. Tu sempre tem o mesmo sabor, a mesma temperatura do lanche, a mesma qualidade de entrega, porque isso é uma coisa simples da gente perceber. A gente come muito mais vezes do que troca de carro. Então, consequentemente, quando tu vai numa empresa que é da mesma rede, numa região e na outra é a mesma, se tu foi e é a mesma coisa, parabéns, tu descobriu que os caras têm um padrão e tu já é possivelmente um cliente assíduo desse negócio. Agora, se tu foi numa que tu gosta muito de ir e foi na outra e não teve a mesma entrega, possivelmente tu não volte mais nem para a rede. Hoje, como nós somos um negócio pequeno, entenda que a gente precisa começar a causar essa primeira boa impressão e repetir ela a quantidade de vezes que for necessário. E também depois, quando a gente crescer a empresa, continuar repetindo isso com a mesma excelência. O teu cliente precisa ter a mesma experiência na tua empresa ou na tua filial. É isso aí. Então, se você quer voar alto, monta hoje um checklist com 3 tarefas diárias que tu precisa cumprir. Te comprometa com ela e te prepare para o teu sucesso.